Hoje nós vamos aprender sobre predicativo do sujeito, top, top. E vem aquela primeira pergunta: será que predicativo do sujeito acontece somente com o verbo de ligação? Fique atento que esta dica é muito bacana para toda a galera aí, top, top. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, vocês já sabem, lives bombásticas aqui em nosso canal, belezinha? Por falar em live, filhão, na próxima live agora, quinta-feira próxima, tá? Será a live do meu aniversário. E tem um detalhe muito interessante. Nós vamos fazer o sorteio da comunidade para você. Já pensou você ganhando a minha comunidade Técnicas para Concursos? Aí no primeiro link da descrição está o link aí para você acionar, clicar e acionar o lembrete, belezinha? E também teremos promoções diversas aí em todos os nossos cursos, porque o aniversário será meu, mas o presente é seu. Vamos lá, galerinha, passando aqui para um assunto muito bacana. Eu coloquei 3 frases aqui. Frase ou oração, né? Frase e oração é a mesma coisa, entre aspas, né? Predicativo do sujeito, o que será isso, hein? Bom, eu coloquei 3 frases aqui, ou 3 orações, né? Bom, já que eu falei que é a mesma coisa, então, senão a pessoa vai falar, aí não sabe a diferença não, tá? Então, deixa eu dar uma dica para vocês aí. Frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo, acabou. E oração é qualquer enunciado que gira obrigatoriamente em torno de um verbo. Nem toda frase é oração, nem toda oração é frase, mas estas 3 expressões são frase e são orações. São frases porque elas têm o sentido completo. E são orações por quê? Porque cada uma delas tem um verbo. Os alunos leram um livro. Observe um detalhe bem interessante aqui, ó. Aqui nós vamos encontrar o verbo ler, tá certo? E eu tenho falado para os meus alunos em meus cursos de português aí, que gente ou coisa antes do verbo, vocês já sabem que é o sujeito da oração, né? E gente ou coisa após o verbo, o livro é coisa, né? Isso aqui vai ser o complemento, que é o objeto direto, o objeto indireto, que eu não vou entrar nesses detalhes hoje, tá bom? Então aqui não tem predicativo do sujeito, né? Mas é muito importante eu começar com essa frase para você entender melhor. Agora, observe a frase de baixo. As cenas permanecem suspeitas. Eu tenho aqui o verbo permanecer, belezinha? Gente ou coisa antes do verbo vai ser o quê? O sujeito, né? As cenas é coisa, né? Então aqui o sujeito e o verbo, e aqui permanece é o verbo permanecer. Observe que após o verbo permanecer, nós vamos encontrar uma palavra que é uma característica, que é um adjetivo, né? Então você vai observar o seguinte: este adjetivo, esta característica, ela está relacionada ao sujeito. Porque olha só, se eu falo as cenas suspeitas, se eu falo a cena suspeita, se eu falo o rapaz suspeito, os rapazes suspeitos, ou seja, esta palavra aqui, ela tem tudo a ver com o sujeito. Por isso que nós vamos chamá-la de predicativo do sujeito, ou seja, característica do sujeito. Uma informação que não está relacionada ao verbo, mas está relacionada ao sujeito. Também tenho falado para os meus alunos em meus cursos de português que é como se fosse assim. O predicativo é como se fosse um adjetivo, tá? Claro que há contextos que o predicativo não será adjetivo. Mas é para você guardar. Predicativo é como se fosse um adjetivo que está relacionado ao sujeito. Predicativo do sujeito, adjetivo do sujeito. Belezinha? Agora, observe a frase de cima. Esta expressão que está após o verbo ler, isso não é característica de os alunos. Eu não posso falar os alunos, falar que livro é uma característica. Então, esta palavra livro, ela não tem nada a ver com o sujeito, ela tem com o verbo, percebeu? Então, livro não é característica do sujeito. Agora, suspeitas é características do sujeito, né? E por que aconteceu isso, né? Poxa, mas por que na frase de cima a expressão que está após o verbo, ela está
para o verbo. E na expressão de baixo, a expressão que está após o verbo, ela está para o sujeito. Por quê? Exatamente por causa do verbo de ligação. Você tem que decorar os verbos de ligação, não tem jeito. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar no sentido de estado. Claro que existem outros, mas estes verbos são os principais. No mínimo, esses aí você tem que saber, né? Então, quando aparece um verbo de ligação, você vai encontrar uma característica do sujeito que vai ser um predicativo do sujeito. Tá, então acredito que você já entendeu isso. A esta informação que está após o verbo, dá-se o nome de complemento verbal. Completa o verbo, né? Aqui não é complemento verbal, aqui é característica do sujeito, belezinha? E aí vem a pergunta, professor, será que existe predicativo do sujeito somente com verbo de ligação? Não. Na verdade, o predicativo do sujeito é uma característica que acontece, 90% das vezes acontece com o verbo de ligação. Mas, dá uma olhadinha na expressão de baixo, as crianças corriam alegres. Ah, então espera aí. Onde está o verbo? O verbo está corriam, né? Então, olha, aqui, ó, gente ou coisa, antes do verbo é o que é o sujeito da oração. Mas, vem cá, a expressão que está após o verbo, eu te pergunto, isso é coisa? Não, isso não é coisa, não. Isso é uma característica do sujeito. Então, alegres também vai ser um predicativo do sujeito, da mesma forma que suspeitas é um predicativo do sujeito. E aí vem aquela outra pergunta. Então, por que este verbo não é um verbo de ligação e apareceu um predicativo do sujeito, né? Talvez haja pessoas que estão perguntando isso. Exatamente por isso que eu estou te falando. O predicativo do sujeito não acontece somente com o verbo de ligação. Ele poderá acontecer praticamente com vários outros verbos da língua portuguesa, mas é como se aqui existisse um verbo elíptico. Por exemplo, as crianças corriam e permaneciam alegres. Oh, que legal! As crianças corriam e estavam alegres, percebe? Parece que existe um verbo de ligação aqui entre a expressão corriam e a expressão alegre. Logo, alegres também vai ser um predicativo do sujeito. Top, galerinha! Gostou da aula? Então agora dê o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube e não se esqueça, no primeiro link da descrição, você vai clicar, acionar o lembrete da minha live de quinta-feira, que vai ser a live do meu aniversário. Mas quem vai ganhar o presente é você, porque você poderá fazer parte, aliás, você vai fazer parte de um sorteio e você poderá ganhar a nossa comunidade Técnicas para Concursos, tá? Mas se você já quiser adquirir o curso de português também do professor João Batista, no segundo link da descrição, nós temos todas as informações. Valeu, filhão. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.